Pai, fala conosco agora através da Tua palavra. Nós amamos profundamente, Senhor, e queremos que nessa noite ela entre em nós e nós entremos nela. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, de pé como você está. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Verso 30 diz: dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual o rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Você pode se sentar? Quero falar com você nessa noite, ministrar o seu coração, uma palavra que Deus tem falado muito comigo, chamada o preço do discipulado. Diga comigo, o preço do discipulado. Jesus andando 500 pessoas atrás, e Jesus começou a ouvir, quem sabe que a conversa estava alta. E ele andando, resolveu olhar pelo retrovisor. Quando ele olha pelo retrovisor, o que ele vê? Gente demais. O que ele vê? Gente demais. O Senhor tem me permitido rodar o país e até fora, falando do amor dele. E eu nunca imaginei que eu ia ver tanta gente seguindo Jesus. Eu nunca imaginei que os cultos, que os estádios, que os campos de futebol iam estar sendo lotados de pessoas, recebendo o poder de Deus e a palavra do Senhor. Então a gente pode dizer que hoje tem muita gente seguindo Cristo. Muita gente. Só que existe uma diferença muito grande entre um fã e um discípulo. Existe uma diferença entre um fã e um discípulo. Quando Jesus viu aquela cena, ele pensou, tem gente demais, tem muita gente. E ele se voltou para a multidão, e eu imagino ele dizendo, na nossa linguagem hoje, pega aí gente, uma caneta e um papel, porque eu vou falar para vocês quais as características do verdadeiro discípulo. O que você tem que fazer para deixar de ser um simples admirador, um simples fã? Porque hoje as pessoas são assim, elas não são crentes, elas se intitulam cristão, mas faz o que quer. Eu sou cristão, mas eu bebo. Eu sou cristão, mas eu faço sexo fora e antes do casamento. E eu não quero saber de nada. E eu não quero me envolver com os princípios de Cristo. Mas eu sou cristão. Porque os fãs viram discípulo depressa na hora que aparece um problema. Agora a característica do discípulo é exatamente não ser discípulo só quando tem problema. Jesus não quer, olha, Jesus prefere uma multidão menor, mas de gente comprometida. Então esse texto fala de uma cena que tem acontecido hoje. Está cheio de gente, adesivo nos carros, as pessoas com camisetas, muita gente. É todo mundo discípulo? Pergunta para quem está do lado aí, você é discípulo? E Jesus então naquele momento, ele quer passar para aquela multidão as características do verdadeiro discípulo. São 4. Então nós vamos saber agora. Primeira característica que ele diz para os seus seguidores de quem é o verdadeiro discípulo. Primeira, ele diz aí no verso de número 26, se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você tem que chegar à conclusão na sua vida hoje que não tem ninguém que você honestamente ama mais do que Jesus.
Porque o maior mandamento não é vá à igreja 1 milhão de vezes, não é tem 1 milhão de Bíblias, não é doe 1 milhão de reais. O maior mandamento da palavra de Deus é ame a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo que você foi, com tudo que você será. Ame a Ele, seja louco por Ele. Esse amor por Jesus tem que se expressar de uma forma real, não pode ser da boca para fora. Cristo é a maior emoção da sua vida. O último verso de Efésios sempre me faz chorar. Diz assim: que a graça esteja com aqueles que amam o Senhor Jesus com um amor que não tem fim. Eu estava lendo a letra dos hinos dos times de futebol. Meu irmão, aquilo ali não pode cantar para time não. Os hinos dos times de futebol são canções a Deus, são frases que só podem ser faladas para o Senhor. Olha, os ídolos estão aí, mas nós é que fazemos o ídolo. E os ídolos hoje não são de gesso, de pedra, de barro. Pouca gente ainda adora ídolo assim. Os ídolos hoje são abstratos, são sentimentos, são pessoas, são situações. Você não pode amar Jesus menos do que ninguém. Não adianta trabalhar para Ele, viajar o mundo inteiro, pregar, orar. Ele tem que ser a sua grande loucura. Eu não aguento falar de Jesus de forma normal. Um dia o meu avô, que morreu ano passado, 94 anos, leu a Bíblia quase 100 vezes. Esse homem olhou para mim e falou assim: nunca suba num púlpito e fale do Filho de Deus como se fosse qualquer outro assunto, hein, meu filho? Ele falou assim para mim, com o dedo assim: nunca suba no púlpito, pode falar do que você quiser, com o tom de voz que você quiser, mas se vai falar do meu amado Jesus, você imposta a voz, porque você está falando da coisa mais linda que existe. Aleluia. Você quer perder alguma coisa na sua vida hoje? Idolatria. Quer perder agora? Idolatria. Por quê? Porque você ama Cristo e o primeiro lugar Ele não negocia. Segunda coisa que a Bíblia diz aqui, o verso de número 27: e aquele que não carrega a sua cruz. Aquele que não carrega a sua... O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é aguentar as pressões e as lutas da vida sem negociar os ensinamentos de Jesus. Não negociar os ensinamentos de Jesus. É você levar Cristo a sério e ser a mesma pessoa debaixo d'água, na praia, no futebol. Gente, tem crente, vai para o futebol, manifesta o Kung Fu Panda dentro dele. Ele é crente até ele pegar o carro, porque quando ele entra dentro do carro, manifesta um negócio e ele fica doido, ele buzina, ele quer sair lá de dentro, ele quer bater asa com o carro. Chega na faculdade e todo mundo fala: tem uma piada para te contar, uma piada nova, vem cá. A sua presença tem que ser um inibidor de pecado. As pessoas têm que olhar e falar assim: ih, sujou, chegou fulano, ó, para com essa piada aí que chegou fulano. Eu conheço um jovem muito engraçado, apesar de crente, ele é muito nervoso. E ele criou uma frase assim, ó: eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Então tudo que faz ele ficar nervoso, eu ensinei para ele assim, ó: o cristão vive uma vida crucificada. Ok. Mas, ó pastor, e quando a gente fica nervoso, não pode pedir 5 minutos para Jesus, não? Não tem como pedir 5 minutos para Jesus. Nós vamos ter que aguentar as pressões. Gente, olha, entenda uma coisa aqui: enquanto nós estivermos vivos, nós vamos passar a luta. É todo mundo saber que você é cristão e você não levar com lisura as suas finanças. Quando um crente, por algum motivo, prejudica o outro financeiramente, isso vai espirrar em Jesus, entenda isso. Você vê que hoje, porque o Filho de Deus te ama muito, e o plano dele não foi cancelado para você. Você sabia que no boxe o lutador não tem opção de jogar a toalha branca? Só quem joga a toalha branca, pôr no fim na luta, é o treinador. O treinador manda eu te dizer nessa noite: continue a lutar. Ele não jogou a toalha e não vai jogar. Não negue Jesus. Carrega a cruz, carrega o opróbrio, carrega a vergonha. Você é crente? Sou. Mas você dá dízimo? Dou.
Mas você ora? Oro. Mas você só faz sexo e casamento? É. Mas você não... É. Mas você é um idiota? Mas você é um Bob Esponja, calça quadrada. Você é quadrado? Sou quadrado. Eu sou o que você quiser. Eu só não vou me conformar com o que tem aí fora. Terceira coisa que Jesus disse para aquela multidão, está aí no final do verso 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue. Olha, uma coisa é eu pegar uma cruz aqui nas minhas costas e ficar quietinho com ela. Aí Jesus está dizendo, sabe o que? Me segue. O que significa seguir a Cristo? Tem um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. Significa você imaginar o que Cristo falaria, vestiria, com quem ele se relacionaria se estivesse no seu lugar aqui hoje. O que Jesus faria? E aí nós somos convidados a carregar a cruz, a levar Jesus e a viver Jesus em toda circunstância. Uma coisa que vale muito a pena, eu ouvi minha esposa dizer isso ontem, é você pensar nas consequências. Pensa assim, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Jesus falaria isso? Hoje nós estamos com um temperamento descontrolado e estamos orgulhosos disso. As pessoas estão dizendo assim, eu não levo desaforo para casa, eu sou bravo mesmo, e ai de mim, quem vier falar comigo. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Posso te dizer uma das coisas que Jesus mais faria se ele vivesse no nosso lugar hoje? Ele se calaria. Nós estamos com a resposta pronta para muita coisa. Mas sabe o que ele fez diante de Pilatos? Ele se calou. Podia falar tudo, mas ele se calou. Você e eu somos convidados hoje a viver exatamente. Nós temos que ser réplica, entenda isso. Você é o outdoor de Deus nessa terra. Quando o mundo olhar para você, tem que ver a glória de Cristo. E o último verso aí, lá o verso 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Essa palavra é uma das palavras que eu nunca vi ela em moda, acho que nunca esteve em moda na humanidade, renúncia. O que nós vemos hoje são pessoas tendo crise de correr atrás dos seus direitos. As frases que eu ouço são assim: fiz tudo por todo mundo, pensei em todo mundo aqui em casa, ninguém me valorizou, quer saber? Agora eu vou pensar mais em mim. Crise de egoísmo eu vejo as pessoas tendo direto. Agora crise de altruísmo, não. O que significa renunciar? Renunciar é você descer do trono e deixar Cristo sentar. Sabe qual é a religião mais diabólica do mundo de hoje? Não é o satanismo, é a sua versão piorada, que é o humanismo. O humanismo é o homem no centro e as suas vontades. O humanismo entra às vezes dentro das igrejas, porque a pessoa vem para o culto para gostar ou não. Acaba o culto, ela fala assim: eu não gostei. Querido, o dia que o culto for para você, nós te avisamos. Mas por enquanto, o culto é para Ele. Às vezes o que mais nos irrita numa reunião é exatamente o que Cristo está tentando trabalhar em nós. A pessoa fica brava. O que é renunciar? É você dizer: Deus, eu abro mão, eu desisto, eu desço do trono, o Senhor faz o que o Senhor quiser. É obedecer. Os maiores homens e mulheres de Deus não se tornaram os maiores homens e mulheres de Deus por aquilo que eles conquistaram de Deus, mas por aquilo que eles deram para Deus. Abraão não se tornou Abraão porque ele se tornou Abraão porque deu o filho dele. Mas aqui na Bíblia a gente vê que muitas vezes o medidor da bênção é: do que você teve capacidade de abrir mão? Eu estou perguntando para você nessa noite: o que é que Cristo pediu para você abrir mão e você abriu? Um discípulo de verdade, ele abre mão de 4 coisas. A primeira coisa que um discípulo de verdade abre mão é desse objeto aqui, ó. Ele pega esse objeto e ele renuncia os seus bens. Jesus pode mexer no seu dinheiro, Jesus pode mexer nos seus recursos. O grande Deus dessa terra que concorre com Jesus não é Allan Kardec, não é Confúcio, não é Buda, é o dinheiro, é Mamon.
Vou dizer uma coisa para você: nem sempre obedecer Jesus, nem sempre ser um discípulo de Jesus te dá sentimentos lindos, maravilhosos. Ai, que gostoso, perdi 560. Que maravilha, eu fui xingado no trabalho porque eu sou crente. Vem mais, papai, xinga mais. Não! Muitas vezes obedecer a Cristo vai fazer você fechar a mão e falar assim: Jesus me ajuda, senão eu vou começar um UFC celestial aqui. Nós somos ensinados errados. O apóstolo Paulo disse assim: quando o Senhor me abriu uma porta na Macedônia, não tive um minuto de sossego. Ué, mas peraí, pastor, o de Deus não traz paz? Eu estou procurando esse versículo. Não tem que trazer paz, tem que obedecer. Primeira coisa que a gente tem que renunciar são os bens. Segunda coisa que a gente tem que renunciar é esse outro objeto aqui, olha. Senhor, o Senhor é dono do meu tempo. Watchman Nee dizia o seguinte: quem sai direto para o trabalho e para a correria sem antes adorar a Deus é tão tolo quanto a pessoa que sai para a rua nua. Você dá o seu tempo para o Senhor. Olha aqui, Jesus quer o nosso tempo. Pastor, mas eu não tenho tempo, eu estou pedindo a Deus para aumentar meu dia. Então vem aquela pergunta clássica que os professores de faculdade fazem para a gente: o que você faz de meia-noite às 6? Segunda renúncia é essa. Terceira renúncia, terceiro objeto que o verdadeiro discípulo entrega é esse. Porque é hoje com esse rapaz aqui que a gente faz os planos. Ó, tô indo, pode vender, pode comprar, tô chegando, a reunião, não, vamos fazer, não, responde os e-mails, tudo é aqui, ó. O mundo hoje, 84% dos jovens brasileiros preferem sair para a rua sem carteira do que sem o seu iPhone. O que significa entregar isso aqui para Deus? Significa entregar os planos. Sabe como nós fazemos com o Senhor hoje? Elaboramos os planos, chegamos para Ele assim e falamos: Senhor, assina aqui na linha pontilhada, por favor. Aí o pai faz aquela pergunta clássica. Ele olha para a gente e diz assim: você está me pedindo ou você está me comunicando? Discípulo coloca o plano no crivo do mestre e ele diz se vai funcionar ou não. Quando Deus permite você entrar numa enrascada, Ele te tira. Mas quando a gente entra, Ele pode nos tirar ou não. Passe os seus planos nas mãos de Jesus. E o último objeto que um discípulo de verdade entrega para o mestre é esse. Ele entrega os seus relacionamentos, as suas alianças. É Ele que vai dizer com quem você vai fazer parcerias. É Ele que vai dizer aonde você vai estar. É Ele que vai dizer quem vai ser o seu líder em alguma área da vida, quem vai ser os seus que você vai ensinar. É Ele que diz com quem você vai se casar. É Ele que vai dizer. Não é mais a gente. Muitas pessoas têm sofrido porque não entregam isso aqui para o mestre. Não entregam os planos, não entregam os bens, não entregam o tempo, não entregam as alianças. Agora, você nunca será verdadeiramente livre a não ser debaixo da escravidão de Jesus. É quando você deixa Jesus ser seu Senhor que você vai ser verdadeiramente livre. E eu vou encerrar contando para vocês um dos episódios mais lindos que eu já li. Há 84 anos atrás, nos Estados Unidos, uma professora de uma escola infantil levou 50 alunos no navio para a Inglaterra, para passear na Inglaterra. Quando chegaram na Inglaterra, estavam mostrando os pontos turísticos para as crianças, todo mundo criança de 10 aninhos. Foram até a casa de um grande homem de Deus chamado John Wesley. Quando chegaram na casa de Wesley, a professora falou: gente, está vendo essas marcas no chão? É aqui que Wesley se ajoelhava e orava. Está até fundo, de tanto que Wesley orava. Um dos maiores homens de Deus. Aí ela levou as crianças para o outro ponto turístico. Quando chegou lá e contou, estava faltando um. Ela voltou desesperada para a casa de Wesley. Quando chegou na casa de Wesley, ela encontrou um menininho de 10 anos de idade, que estava ajoelhado nas marcas onde Wesley ficava. E aquele menininho, poucos dias antes, Cristo tinha dito para ele assim: largue tudo, não seja nada na vida que eu vou te fazer o maior homem desse planeta. E aquele menino de 10 anos,
E naquele lugar ajoelhado, sabe o que ele falou com o mestre? Ele disse assim: a professora entrou e ouviu ele dizendo: eu aceito, eu renuncio, eu não quero ser nada, Jesus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, mas agora faz de novo, faz de novo, faz de mim um novo Wesley, faz de novo, eu renuncio, meu futuro todo eu te dou, mas faz de novo, faz de novo. A professora estava de pé, esperou ele acabar de orar. Quando ele acabou de orar, disse para ele: Billy Graham, está na hora, vamos embora. A vida está em rebelião. O que ele falou com você que você ainda está orando? Não tem que orar, querido, tem que fazer. Ele é Senhor, Ele manda, e nós obedecemos. E é um prazer Ele mandar, e é um prazer a gente obedecer. E se Cristo não quiser dar mais nada para nenhum de nós, Ele já fez tudo que podia fazer. E se a gente não tivesse mais uma bênção na vida para contar, a gente ainda tinha que entregar toda a nossa vida por Ele, e deixar que nesse altar tudo, entregar tudo por aquele que tudo fez por nós. A vontade que eu tenho é de descer aqui e aceitar Cristo de novo. E na verdade é isso que Ele quer, que todos os dias a gente se entregue a Ele novamente. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu não sei como você que está aí na sua casa, no hospital, você pela internet que ouviu essa palavra, eu não sei como você está, nem você aqui dentro, mas eu queria convidar todos a fazerem uma oração. Não é mais uma oração, é a oração da sua vida. Repita comigo aonde você estiver. Se tiver alguém do seu lado aí em casa, não fique com vergonha. Repita, diga em voz alta, todo mundo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, seja meu Salvador, mas mais que isso, seja meu Senhor. Eu entro no teu reino, recebo o teu Espírito, o meu nome escrito no livro da vida, e a partir de hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Tudo novo, Tu és meu Senhor, hoje e para sempre. Amém.